Antes de se tornar 2 vezes campeão dos pesos pesados, antes de ser o rosto da famosa grelha que leva seu nome, George Foreman era apenas mais um garoto lutando para sobreviver nas ruas de Houston. Mas ele não apenas sobreviveu, conquistou seu destino com os punhos, a fé e um espírito indomável. Foreman construiu uma das vidas mais extraordinárias da história do esporte. No entanto, por trás dos sorrisos e do sucesso, havia um homem que enfrentava demônios que poucos podiam ver. Quando faleceu aos 76 anos, deixou algo que surpreendeu a todos: uma fortuna enorme, cuidadosamente preparada com amor, junto a cartas pessoais que fizeram seus filhos chorarem. Esta não é apenas a história de um boxeador, é a história de um homem que surgiu do nada, perdeu tudo, reconstruiu sua vida e deixou um legado muito mais valioso do que o dinheiro poderia medir. Esta é a história não contada do último e maior presente de George Foreman. Bem-vindo ao lado sombrio do boxe, onde revelamos todos aqueles segredos que este mundo incrível e assustador quer manter enterrados. Vamos começar. A vida de George Foreman não foi forjada entre luxos ou troféus, mas nas duras ruas do 5º Distrito de Houston. Nascido em 10 de janeiro de 1949, era o 5º entre 7 irmãos em uma família marcada pela escassez. Seu pai biológico, Leroy Murhead, esteve ausente. Foi J.D. Foreman, o novo marido de sua mãe Nancy, quem tentou sustentar o lar com seu trabalho de zelador. Desde pequeno, George era um garoto rebelde, sem recursos e frequentemente envolvido em brigas. Sua infância foi um constante desafio. Sem calçados adequados, com fome e sem interesse pela escola, vivia em um ambiente onde sobreviver era uma necessidade, não uma opção. Na adolescência, começou a cometer delitos e a lutar, em busca de uma saída que parecia impossível. Uma noite, fugindo da polícia, teve consciência de que continuar naquele caminho o levaria à morte ou à prisão. Essa revelação o empurrou para o Job Corps aos 16 anos, um programa do governo para formar jovens em ofícios. No Oregon, sob a tutela de Doc Broaddus, encontrou no boxe uma razão para mudar. Embora lhe faltasse técnica, sua força natural era descomunal. Broaddus o formou tanto no esporte quanto na vida, ensinando-lhe disciplina e metas claras. Com os Jogos Olímpicos como objetivo, George se dedicou aos treinos, transformando sua vida dia após dia. No México, em 1968, ao subir no ringue, representava não apenas seus sonhos, mas os de milhares de jovens esquecidos. Ganhou o ouro com uma potência arrasadora. Ao levantar a bandeira de seu país, o mundo viu um campeão, mas ele viu uma prova de superação. No entanto, o caminho para se manter no topo seria ainda mais difícil do que a ascensão. Após o sucesso olímpico, iniciou sua carreira profissional em 1969, impondo-se entre 1969 e 1973, com uma sequência imbatível. Cada vitória era brutal e contundente. Seu poder impressionava. A cada triunfo vieram fama, contratos e dinheiro. Em 1973, enfrentou Joe Frazier pelo título mundial, derrubando-o 6 vezes em 2 rounds, consolidando uma das vitórias mais esmagadoras do boxe. Passou de promessa a figura milionária, cercado de luxo e atenção da mídia. Mas a fama não combinava com seu caráter. George não era carismático como Ali, era mais reservado, e o crescimento financeiro trouxe consigo solidão. Ele reconheceu que, à medida que sua fortuna crescia, também crescia a superficialidade ao seu redor. Ainda assim, Foreman defendeu seu cinturão com ferocidade, vencendo adversários como Ken Norton e José Roman. Mas, em 1974, enfrentaria seu maior desafio, o lendário Rumble in the Jungle, contra Muhammad Ali. Embora fosse o favorito, Ali usou sua tática do rope-a-dope para esgotá-lo e nocauteá-lo no 8º round. Essa derrota não apenas lhe custou o título, como também destruiu sua imagem de invencível. Com essa queda começou uma nova batalha, mais interna do que física. A vida de Foreman entrou em uma fase turbulenta. Embora continuasse lutando, sua motivação já não era a mesma, e seu temperamento tornou-se mais agressivo. Amigos e familiares notaram seu desgaste emocional.
Em 1977, após perder para Jimmy Young em Porto Rico, sofreu um colapso por desidratação. Ele descreveu esse momento não como um desmaio, mas como uma experiência espiritual próxima da morte. Afirmou ter visto Deus e suplicado por uma nova chance. Ao despertar, decidiu abandonar o boxe sem cerimônias nem despedidas. Afastou-se completamente e passou a pregar como ministro, fundando sua própria igreja em Houston e vivendo com modéstia, ajudando os mais necessitados. Durante anos dedicou-se à sua comunidade, oferecendo comida e abrigo a quem mais precisava. No entanto, os problemas financeiros voltaram. Maus investimentos e os custos de seus ministérios o levaram à falência. Em meados dos anos 80, George, que fora o boxeador mais bem pago do mundo, estava sem recursos. Com a família crescendo e as contas se acumulando, considerou uma opção que já havia descartado: voltar ao ringue. Em 1987, com quase 40 anos, anunciou seu retorno ao boxe. Foi ridicularizado pela imprensa, acima do peso e fora dos ringues por uma década. Poucos o levaram a sério, mas Foreman não buscava fama. Buscava estabilidade para sua família. Voltou como peso pesado, diferente, grande, sorridente e com um carisma que conquistou o público. Embora fisicamente não fosse mais o mesmo, seu coração e determinação permaneciam inabaláveis. Começou a vencer lutas, subindo no ranking, e sua nova atitude o transformou em queridinho da mídia. O rosto feroz do passado deu lugar a um homem gentil que sabia rir de si mesmo. Tudo culminou em 1994, quando, aos 45 anos, enfrentou o invicto Michael Moorer pelo campeonato mundial. Durante 9 rounds foi dominado, mas no 10º, um direto certeiro mudou o rumo da luta. Moorer caiu, e Foreman foi proclamado campeão, tornando-se o mais velho a conquistar o título. Sua vitória foi um triunfo para todos que um dia foram descartados. De joelhos, com os punhos enfaixados e o cinturão nas mãos, ele sabia que havia conquistado mais do que um título. Ainda assim, seu maior sucesso financeiro ainda estava por vir, e não seria no ringue. Após recuperar o cinturão, sabia que seu tempo no boxe era limitado. Por isso, quando lhe propuseram promover uma grelha elétrica que reduzia a gordura, ele aceitou. À primeira vista, parecia absurdo. Um ex-boxeador vendendo utensílios de cozinha. Mas aquela grelha e seu nome logo se tornariam um fenômeno global. George Foreman percebeu algo que ninguém mais via. Entendeu que o público americano tinha 2 grandes paixões: comida saborosa e o desejo de ser mais saudável. Se ele, uma figura imponente e carismática do boxe, promovesse uma grelha que oferecia refeições mais leves, o conceito poderia funcionar. Embora os primeiros comerciais fossem simples, a autenticidade e simpatia de Foreman conquistaram o público. Ele não se apresentava como chefe, apenas compartilhava seu amor por hambúrgueres e como a grelha os tornava mais saudáveis. Seu sorriso largo, risada contagiante e honestidade foram a chave para transformar a grelha George Foreman em um fenômeno cultural. As vendas explodiram no início dos anos 2000, ultrapassando 100 milhões de unidades vendidas no mundo todo. Foreman fechou um acordo inteligente. Em vez de um pagamento fixo por sua imagem, optou por receber uma porcentagem dos lucros. Quando a empresa Salton Inc. adquiriu os direitos em 1999, Foreman recebeu cerca de 138 milhões de dólares. Uma quantia que superava em muito tudo o que havia ganhado em sua carreira no boxe. Essa nova fortuna não foi desperdiçada como a anterior. George investiu em imóveis, criou fundos fiduciários e diversificou seu portfólio. A grelha George Foreman tornou-se o pilar de um império empresarial que transcendeu o esporte e a fama. Apesar do crescimento de sua riqueza, George nunca perdeu de vista suas origens nem esqueceu sua principal motivação: sua família. Pai de 12 filhos, 5 meninos chamados George e 7 meninas. Seu compromisso era total. Prometeu que, se algum dia tivesse sucesso, seus filhos não passariam pela fome, medo ou incerteza que ele enfrentou. E ele cumpriu sua palavra. Comprou casas para eles, financiou a educação universitária e os ajudou a abrir negócios. Não se tratava apenas de dar dinheiro, mas de oferecer oportunidades. Em uma entrevista disse:
O dinheiro não cria seus filhos. Você tem que estar presente. E ele participava de peças escolares, eventos esportivos e jantares em família sempre que podia. Era muito mais do que um provedor. Era uma figura constante e presente. Também protegeu seu legado com cuidado. Foreman criou múltiplos fundos fiduciários para que, após sua morte, seus bens fossem distribuídos com equidade e sem conflitos. Seu desejo era claro: evitar disputas, batalhas judiciais e escândalos, deixando uma família unida. A cada um de seus filhos entregou cartas pessoais escritas à mão com conselhos, lembranças e amor. Nelas, não falava de dinheiro, mas de valores como a fé, a perseverança e a humildade que implicava carregar o sobrenome Foreman. Com o tempo, o corpo de George começou a mostrar o desgaste dos anos no ringue. As sequelas de combates contra figuras como Joe Frazier, Muhammad Ali ou Ron Lyle eram inevitáveis. Submeteu-se a várias cirurgias, incluindo substituições de quadril e operações no joelho. Sofria de dores crônicas e suas mãos, antes potentes, estavam afetadas pela artrite. Embora fizesse piadas sobre isso, quem o conhecia sabia que a dor era real. Além disso, enfrentava problemas cardíacos, fruto do esforço físico e das mudanças drásticas de peso ao longo da carreira. Manteve essas questões em privado enquanto se preparava para uma fase de aposentadoria mais silenciosa. Aparecia em público com menos frequência. Movia-se com mais lentidão e frequentemente precisava de apoio médico, mas nunca se queixava. Refugiava-se em sua fé, em sua família e nos prazeres simples como pescar, cuidar de seu rancho ou fazer churrascos aos domingos. Por trás de sua imagem serena, trabalhava incansavelmente para deixar tudo em ordem após sua partida. Com advogados e assessores financeiros, organizou cada detalhe para evitar disputas familiares futuras. Como no ringue, Foreman não deixava nada ao acaso. No início de 2025, a notícia caiu como um raio. George Foreman foi hospitalizado em estado crítico. Os primeiros relatórios eram vagos e sua família pediu privacidade e orações. Dias depois, em 9 de março, faleceu pacificamente em seu rancho no Texas, cercado por sua família. Tinha 76 anos. A notícia comoveu o mundo. Boxeadores lendários e figuras públicas prestaram homenagens. Mas além do luto midiático, em seu lar vivia-se uma despedida íntima. Filhos, netos e amigos próximos se reuniram não apenas para chorar sua perda, mas para celebrar sua vida. Como ele desejava, seu funeral foi modesto, cheio de fé, histórias e risos. Durante a cerimônia, seu filho mais velho leu trechos das cartas que George havia escrito a cada um. Não continham instruções sobre dinheiro, mas lições sobre gratidão, humildade e amor. Um de seus filhos, George III, chorou ao ler: "Você carrega meu nome. Faça com que ele signifique algo." Outra filha, Georgetta, compartilhou: "Não lute por fama, lute por bondade." Até mesmo os advogados acostumados a lidar com heranças se comoveram. Embora Foreman tenha deixado um patrimônio avaliado em mais de 300 milhões de dólares, o que realmente emocionou foi o legado emocional, o amor, os valores e a orientação que deixou para sua família. George Foreman não apenas construiu uma fortuna, mas uma família mais forte do que qualquer império financeiro. Mas por hoje é só nesse intenso relato. Nos vemos no próximo vídeo.